Você está desenvolvendo um plano de negócios e acha que as suas 10, 15, 20 despesas são suficientes para você projetar as despesas do negócio? Está muito enganado. Eu vou te mostrar a realidade. Canal do Engenheiro Tabajara. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Ferrer do canal do Engenheiro Tabajara, especialista em franquias, varejos, negócios e um pouco de investimento também. Não deixe de assistir esse vídeo até o final se você quiser ter ideias de mais de 90 despesas que você precisa colocar no seu plano de negócio antes de finalizá-lo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e assistir os outros vídeos se você quer se tornar um empreendedor. Me desculpem se eu estou assim suado, descabelado aqui para falar com vocês, é que eu estava lavando o carro, tá? Mas eu pelo menos estou bem vestido, tá? Tô com a camisa do Move Franchising, tá? O Verão Intenso foi uma competição que a gente fez e tem um grupo muito legal dentro do franchising, né, que estimula de 3 a 5 vezes por ano alguma competição entre o pessoal desse segmento. É bastante estimulante e a gente acaba que quando não tem corrida a gente usa para lavar o carro mesmo. E enquanto eu ensaboava o meu veículo, eu estava pensando numa pauta para trazer para vocês e pensei que eu podia relacionar as principais despesas que eu já passei, que eu já conheço, para poder transmitir para você que está querendo descobrir o que vai ter de despesa ainda. A gente costuma ver por aí outros planos de negócios com 20, 15, 25 despesas relacionadas. Aqui a gente trouxe mais de 90. Então vai ser bem enriquecedor. Eu juro que eu vou tentar ser menos prolixo e muito rápido e parar só nas principais, nas mais importantes. Eu separei em 13 grupos de despesas. Normalmente quem faz um plano de negócio coloca na linha de cima o faturamento, depois impostos, CMV, despesas variáveis, despesas fixas, né? A gente por aqui fez uma forma de só colocar uma despesa embaixo da outra e a gente consegue ao final ter a noção um pouquinho de tudo que você pode transportar para sua planilha. As despesas com produtos para revenda vai depender um pouco da quantidade de produtos que você tiver e quanto maior, mais difícil e caro é a administração desses. Eu não vou entrar muito no mérito porque daria um outro vídeo só disso. Se você for uma revenda de produtos apenas, você tem que ter um fornecedor muito de confiança ou vários fornecedores que te entreguem o mesmo resultado. Você precisa ser muito bom de contrato, muito bom na parte jurídica. Agora, se você for fabricar, você tem que ser muito bom na parte de processos internos, porque você vai precisar ter equipamento, saber o quanto vale a pena comprar equipamento, botar mão de obra e matéria-prima para rodar ou terceirizar. Então são coisas bem diferentes. O CMV, o custo da mercadoria vendida, ele pode representar 20% ou 60% do valor de todos os custos que você vai ter. Então, você precisa estar ligado em qualquer pequena despesa que tenha impacto no seu negócio. Então, por exemplo, se for uma commodity, qual que é a variação dessa commodity? Se está subindo, se está descendo, se é importado, tem o custo da importação, tem o valor do câmbio. Então, tem muitas despesas relacionadas ao produto que você está trabalhando. Se for serviço, tem o custo da mão de obra, que entra como CMV. Entrar nos impostos. Bom, nos impostos você paga o DARF, o DAS, né? Você paga a diferença de alíquota de ICMS. O que é isso? Por exemplo, estou em São Paulo e compro de São Paulo, o meu preço já é ao final e está tudo garantido. Se eu compro de Minas, o meu fornecedor vai falar, não, é mais barato porque tem a diferença de alíquota que você paga separado. E esse negócio de ICMS é uma bagunça. Então, por exemplo, se eu compro de São Paulo, eu já pego o produto com preço cheio. Se eu pego de Minas, tem um pequeno desconto que me cobra em formato de ICMS. E eu não gosto de jeito nenhum de comparar preço e depois ter a surpresinha que veio um imposto para pagar depois, mesmo sabendo que lá no início a gente teve a comparação correta entre um e outro. Então você tem GARI, tem o próprio ICMS para pagar, tem o IPI, que é Imposto sobre os Produtos Industrializados, tem substituição tributária, que é para alguns estados que você vende, você tem que pagar o imposto antes, você tem o Simples, tem muita coisa de imposto, é complicadíssimo. Um exemplo, a gente teve, coisa de 3, 4 meses atrás, um imposto muito maior sobre alguns serviços que a gente
presta, por exemplo, a gente faz locação de máquinas, a gente tem franquia, então tem o ROID, tem a taxa de franquia, e aí vem um imposto maior. E você, por que vem imposto maior nesse mês e nos outros não vieram os impostos maiores? Mas não, porque nesse mês a mão de obra ficou abaixo do fator R. Então o fator R é um imposto que tira você de uma tabela e joga para outra, dependendo do percentual da mão de obra em relação ao faturamento. Então tem tanta coisa para você entender de impostos, não dá para você então simplesmente falar assim, eu não gosto de contabilidade. Não tá bom, então você vai perder dinheiro, né, só por não querer saber. Você pode não gostar, mas ter que saber e administrar, sim. Agora o que a gente tem que fazer? Bom, se eu vou pagar mais imposto, eu prefiro contratar mais pessoas. Inclusive para isso que foi criado esse imposto, para estimular, né, as pessoas a contratarem mais. No tópico 3, eu tenho o consumo do dia a dia, que eu tenho a água da Sabesp, a água do galão, eu tenho que comprar embalagens para fazer delivery, embalagens normais para fazer, né, campanha, enfim, sacos, plástico, etc. Tem gráfico, eu tenho que ter adesivo, cartão, etiqueta, etc, etc, etc. Energia elétrica, material de decoração, material de escritório, produtos de limpeza, pagar o telefone celular, a parcela, a mensalidade do plano, etc, internet, né? Tem que ter uma boa internet normalmente, porque você gera dados e precisa transmiti-los, né? Tem todas as despesas digitais, por exemplo, aqui a gente assina um programa de fazer reunião online, de edição de vídeo, etc, etc. Né? Tem um sistema gerenciador, você precisa ter um na sua loja, né, no seu negócio, entre outros, tá? Depois a gente tem as despesas financeiras, tem juros, tá? Se você compra parcelado, se você paga atrasado, você paga juros. Tem investimento do caixa, tá? Então se você coloca um dinheiro, deixei meu caixa com 50 mil para fazer giro, então é um dinheiro que está lá parado, aquele dinheiro ele tem um custo. Tudo isso que a gente está falando, dá para você, aqui eu estou olhando uma planilha de Excel, tá? Mas dá para você colocar ali do lado, né? Ou deve fazer, inclusive, tentar chegar no valor para isso, tá? Então qual que é o valor dos juros que você vai pagar? Ah, não, eu não quero pagar juros, eu tenho um bom capital de giro, eu vou vender tantos por mês, eu tenho todo esse dinheiro para me segurar aqui durante 3 meses, se for o caso, e aí beleza, agora não, eu não vou conseguir, eu vou ter que parcelar algumas contas no início, então tem que colocar lá seus 2%, 3% de juros de antecipação, etc, né? Tem o custo, por exemplo, da taxa de cartão. No débito é uma taxa menor, mas tem taxa, tem o crédito um pouco maior, e tem o voucher de alimentação, por exemplo, que é um horror de alto, tipo 5, 6, 7% do valor da venda, né? Tem a taxa do boleto emitida, você vai lá no banco, abre a conta, o gerente do banco já vê que você é um empreendedor novo, não tem muita noção de preço, e fala assim, cada boleto emitido eu vou te cobrar só R$ 5,60, né? Daí você vai, pô, até que é legal, cabe na minha conta, tá? Mas tem banco que não cobra nada, e se você der uma chorada, você chega em 2 e pouco, né? Então, assim, o banco, o trabalho dele é ganhar dinheiro, né? Então, mais do que os outros, inclusive, né? Então, tem essas coisas das taxas, se você tem experiência, sabe que todo mundo paga R$ 2,50, não vai se deixar pagar R$ 5,60. Então, por isso que a gente faz, inclusive, esse vídeo aqui para você ter um pouquinho dessa vantagem aí de conhecer antes de sentar com o gerente. E com todos os fornecedores, tá? Inclusive, essa coisa dos fornecedores é muito interessante. Acho que o melhor de se ter um negócio, de se estar à frente do empreendimento, o mais legal de tudo, é a experiência que você não espera. Então, quando você vai, faz um planinho, etc. Eu fiz um negócio, o negócio vai ser assim. Daqui a pouco ele tá indo por outra direção, porque pareceu mais legal naquele momento, e você conseguiu ganhar mais dinheiro até com outra direção. Ou pelo menos se dar melhor, ou ter melhor o perfil, fazendo outra coisa diferente daquela que inicialmente você desenhou. Essa é uma das melhores vantagens, na minha opinião, de se empreender, né? Você acertar onde você não estava mirando. Voltando aqui para as despesas financeiras, tem taxa de boleto não pago. Se você gera um boleto e o teu cliente não paga dentro do prazo de expirar, ele paga, por exemplo, eu pago R$ 6,50 por boleto não pago, um absurdo, né? Ainda bem que meus clientes, eles deixam poucos passarem, né? Poucos boletos passarem. Tem mensalidade da conta do banco de 70, 80, 60 reais, né? Você tem taxa de antecipação de crédito, você tem câmbio, tá? Por exemplo, eu compro máquinas, né? E as máquinas, elas são em dólar, então tem diferença de câmbio para pagar, tem IOF, tem transação financeira aí envolvida, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu assino o Zoom, né? Aquele programinha, só que eu não peguei o pacote brasileiro porque ele amarrava 12 meses, eu peguei o americano porque ele me dava liberdade para eu ficar, né, fazendo o plano mensal.
E eu assinava desde antes da pandemia. Quando veio a pandemia, vieram várias opções gratuitas e boas, tão boas quanto o Zoom, mas também veio uma diferença de câmbio para poder pagar, então é um custo que a gente estava prevendo, né? Na parte de marketing, de divulgação, você tem que desenvolver a sua mídia social. Se você não fizer por você mesmo, sua família, vai colocar como um custo, isso custa, né? Tem a operação disso, você tem que ficar todo dia postando, acompanhando, respondendo, porque é isso, né, que vai fazer a mídia social crescer. Você tem o impulsionamento, porque provavelmente quando você criou, fez tudo, tá tudo bonitinho, já montei meu Facebook, YouTube, Mercado Livre, Insta, etc, etc. E eu tô com... parado, não tem nada. Aí você vai lá, tem que impulsionar, tem que colocar o dinheirinho lá sempre para poder, né, ganhar mercado. Você pode pagar um influenciador digital. Você tem os catálogos físicos, panfletos, folder. É quase que uma obrigatoriedade você ter, né? Nem que não sirva muito, mas você, né, chega num cliente, não tem um folder, não tem uma coisa para apresentar, fica esquisito. Tem todo o material de PDV, né, do ponto de venda, de tapete, display expositor, de balcão, de mesa, de qualquer... Eu tô falando muito mais de comércio porque é o que a gente está envolvido há mais tempo, né? Mas podia transportar isso tudo para a indústria. Mão de obra, né, para panfletagem. Se você comprou 1000 panfletos para fazer uma ação, você precisa pagar alguém para ir lá, né? Se você for, também tem custo, né? O teu tempo. Você podia estar fazendo outras coisas. Criação de materiais promocionais. Eu quero fazer uma promoção, tá? Você precisa criar todo o material, a arte, imprimir, né? Buscar, tem frete, tem todos esses custos para considerar. Tudo isso está no formato de planilha. Eu estou tentando simplificar para você, né, poder ir anotando aí, se você quiser, né, para poder acrescentar na sua. Se você quiser a planilha aqui também, a gente te manda. Você pode trabalhar com locação de espaço para propagandas, com muro, com banner, com outdoor, etc. Participação em feiras, né? Cada segmento tem a sua feira. Eu quero fornecer lanche para hotel, tem a feira de hotel. Ah, mas acabei estendendo também para fornecer lanche para o hospital. Tem também 2 feiras importantes de hospital no Brasil todo ano. Tem os eventos que essas próprias feiras ou até mesmo grupos ou associações promovem para a captação de fornecedores para esses segmentos e fazer o segmento girar, né? Então também tem esse custo se você quiser crescer e estar envolvido fortemente no segmento. Bom, você quer ser empreendedor, mas não individual, você quer ter funcionário, você quer mandar, né? Você quer fazer, né, a coisa acontecer com um monte de gente, beleza, você precisa pagar salário, 13º, hora extra, alimentação para os funcionários, refeição, transporte e comissão. É necessário colocar tudo isso? Não, não é, mas são as melhores práticas do mercado. Por exemplo, a alimentação, na maior parte das vezes, não é obrigado. A refeição depende da carga horária, né? A comissão, ela é estimulante. Prêmio, que é diferente de comissão, é mais estimulante ainda. Tudo bem, mas tem o 13º, tem as férias, eu já falei, tem 1/3 do salário em cima das férias, FGTS, GPS, INSS, tem o custo da ausência, que você tem que repor alguém, e quem saiu não deixou de receber o salário mensal, teve um pequeno desconto, mas para quem entrou teve o custo inteiro, né? Tem uma rescisão contratual que gera custos para a empresa, né? Tem o salário dos funcionários temporários, tem o uniforme deles, né? Tem o exame médico para voltar a trabalhar, tem que fazer o teste da Covid agora, tem os cursos de habilitação, tem que contratar alguém para fazer treinamento no estabelecimento ou pedir para ele treinar fora, né? Tem assistência médico-odontológica que todo mundo quer dar para reter funcionário, outros querem também, porque tem bom coração, né? Mas a gente tem um custo muito alto hoje no Brasil, né? Tem o dissídio, que é o aumento obrigatório de salário que todo ano acontece, tá? Você tem que estar prevendo tudo isso, porque vai, né, se você tem muito funcionário, por exemplo, para pouco faturamento, tá? O custo do funcionário ele impacta demais sua folha. Se tem 5 funcionários para um negócio que fatura 50 mil, é um custo que vai aumentar 5%, tá? É um custo bastante pesado para o teu negócio. Não que seja um salário alto, tá, gente? Acho que, inclusive, o pessoal de base aqui ganha muito pouco, não sei como sobrevive, mas para a empresa, se ela não está preparada para isso, ela leva um pequeno choque.
Tem a promoção para retenção, você tem que ter plano de carreira. Você tem uma ideia, uma indústria que tem mais de 1.000, 2.000 funcionários, já tem profissionais especializados só em plano de carreira de funcionário, né? do departamento pessoal, do recursos humanos. Então tem uma equipe, né, que trabalha, que faz reunião com os funcionários e que faz o estímulo, que avalia, né, o mercado para trazer as promoções para dentro, para conseguir reter. Então, agora pensa, você tem que saber tudo isso. Eu estou na metade, tá? Você tem que saber tudo isso para ser um bom gestor, né? Então, um bom gestor não é fácil, você está vendo, né? Você precisa saber um pouco de tudo, né, para você conseguir fazer bem tudo. Se você não sabe bem tudo, sabe bem só um pouquinho, provavelmente nos outros você não vai ser bem sucedido. E se você não for bem sucedido nos outros, com essa competição grande que é hoje, né, na atualidade, você precisa tirar um pouquinho na compra, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e aí vai fazer o seu negócio ser mais lucrativo, né? E vender bastante, claro. Falando de locação de espaço, você tem o aluguel, IPTU, condomínio, fundo de promoção se for o shopping, que é o dinheiro que você deposita, né, para o shopping poder fazer propaganda para atrair pessoas para o shopping, além da sua que você faz para sua loja, você tem que fazer pelo shopping. E se for na franquia, tem que fazer a franqueadora. Você paga por propaganda 3 vezes. Renovação contratual. Porque às vezes você tem um contrato que não te dá direito, aí você tem que fazer um novo contrato que você precisa às vezes pagar não só o custo do advogado do shopping para fazer a renovação, mas também outras luvas, às vezes a primeira luva, né? Então tem muito custo envolvido aí, tá? Manutenção. Eu coloquei vários itens dentro de manutenção e manutenção em geral, né? Assim, pode acontecer qualquer coisa, né? Algumas que eu lembrei, de alvenaria, tem reforma, pintura, troca de piso, né? Um negócio que colocou no início e não ficou bem colocado, etc. Né? Tem um ar-condicionado que tem frequência, tem computador, tem impressora, né? Tem toda a parte de informática, de hardware, tem dedetização, tem elétrica. Assim, uma boa elétrica, ela custa uns 10 mil reais, assim, só de iluminação, tá? Então, assim, se você for fazer a manutenção dessa lâmpada que custou 300 reais, né? Então, Desculpa, 300 reais a luminária, a lâmpada é um pouco mais barata, né? Mas é uma manutenção cara, tem os próprios móveis, aí tem a parte, se você tem um negócio de alimentação, tem pia, tem toda uma parte que sempre dá problema, de infiltração, etc. Tem a ambientação do funcionário, você tem lá um cantinho com TV, com cadeira, com refeição, né? Ali precisa estar sempre bem limpo, bem organizado. Você tem carro da empresa, ele, né, vive dando problema. Se for um carro novo é um pouco mais caro, né, mas também dá problema. Tem o custo do seguro desse veículo. Você precisa organizar a equipe de limpeza, se essa daí pode ser terceirizada, pode ser própria, pode ser temporária, né? Tem um limpador de vitrine, de jardineiro, de caixa d'água, etc, etc, etc. Tá aí? Por aí vai. Aí pro final eu coloquei o custo dos processos e dos advogados, que é um custo que você normalmente não coloca e eles, quando vem pingando com gotas bastante graúdas. Nono, taxas de administração e regulamentações. Bom, se você está numa franquia, você sabe que você paga royalties mínimos, royalties variáveis, taxas de propaganda. Quando eu falo de franquia é porque é o meu mercado, né? No varejo eu sempre estou ligado à franquia. Mas tem também sindicatos, associações, a categoria, contadora. Contador depende, lá tem contador de 100 reais e contador de 1.000 reais, de 1.500 reais, depende do negócio que você tem. Internet, provedor de acesso, tem seguro do estabelecimento, tem as taxas bancárias todas, já entrou lá em cima, eu dupliquei. Tem taxa de fiscalização dos estabelecimentos da prefeitura, que ela cobra, mas ela não fiscaliza, tem a vigilância sanitária, se você quiser colocar rádio, tem rádio, né? Você não pode sair ligando rádio na sua loja, né? A sua loja ela precisa ter um rádio, né, contratado, tá? Senão você não pagar, você está fazendo um negócio irregular. Tem outras coisas, por exemplo, aluguel da máquina de café, que aqui a gente aluga, né? A gente tem pedido mínimo de um serviço, por exemplo, se você pedir um freezer de sorvete lá para os funcionários ou para o estabelecimento para revender, você tem um pedido mínimo porque você pegou incomodato, entre outros, beleza? 10. Segurança. Você, na parte de segurança cada vez mais importante, você precisa ter um alarme, muitas vezes com monitoramento, precisa ser seguro da empresa,
Desculpa, eu coloquei 2 vezes. Precisa ter vigia às vezes, aqui na rua mesmo tem vigia que fala assim, eu passo toda a noite aqui durante 10 vezes e precisa pagar para ele. Se não pagar, eu nunca sei porque eu pago. Empresa de vigilância, já tá, que é a terceirizada, que é a que faz o serviço de vigia quando você precisa, às vezes o porteiro, o vigia interno. E tem inclusive aqueles que tem um motoqueiro que vem, passa e faz o check-in no seu estabelecimento de tempos em tempos, né? Então também outro item importante que consome algum dinheiro. Transporte. Você tem frete quando você compra. Muitas vezes você paga frete quando você compra. Imagina só, eu estou aqui no 11º, são 13 itens, tá? No transporte. Então você tem que, desde saber fazer orçamento com a melhor empresa para fazer o frete dentro do prazo, com os melhores custos, com confiabilidade, com processo, com protocolo, com canhotinho da nota fiscal. Tudo isso vai entrar no teu poder de gestão. Então, cara, não tem muito jeito, você tem que trabalhar muito para o negócio dar certo, porque se você largar o frete, ao invés de você pagar 100, você vai pagar 200. Se você pagar 200 e não cobrar, você vai receber errado igual. Se você não checar quando você recebeu, não fizer ali o procedimento de assinatura da nota fiscal depois de conferência, não tiver ninguém habilitado para fazer isso, tá? Você vai acabar recebendo errado, não vai ter como pedir o outro depois, porque daí você já enfiou no estoque, já enfiou errado, não tem como provar, até porque já está assinado, então não tem muito jeito, viu, gente? Com tudo isso para você checar, tem que trabalhar muito mesmo, senão, assim, mas eu deixo um gerente trabalhando, cara, se for um negócio muito simples, home office, sem funcionário, numa MEI, aí você tira, 3 dos principais custos com um produto só, ou poucos produtos que não tem como comprar errado, então são 4 a menos de 13, né? Então você vai tirando o trabalho da frente, se você for mudando o tipo de negócio, porque o normal não é isso, o normal é uma pessoa ter que, ter um negocinho ali que fatura uns 100 mil, já é tudo isso que eu estou falando. Aí tem motoboy, tem combustível do carro, tem a taxa do aplicativo, tá? Que são absurdas as taxas normalmente, ela tira todo o lucro se você não souber recalcular o custo do produto para recalcular o valor da venda para poder lançar na venda do aplicativo. Tem o estacionamento que você paga, tem o seu combustível do seu carro que você vai, ou o seu vale transporte, ou etc. Tem o correio quando você precisa enviar para longe, se esse for o seu negócio. 12º, perdas, tem que considerar algum valor para perdas, nem que você jogue lá 3%, porque é difícil prever, né? Quanto melhor for a sua gestão, quanto mais cuidadoso você for com as planilhas, com o inventário, com as câmeras de olhar para ver se o cliente na hora que está cheio, se tem gente olhando os corredores, né? Então tudo isso entra no teu cálculo, quanto melhor você for, menos perda você vai ter. Então, por exemplo, tem mercadoria que você tira para degustação, que isso não é perda, tá? Eu coloquei aqui para ter um lugar para ele ficar. Tem notas falsas, tem perda de mercadoria em geral, que você tem vários tipos, por exemplo, descarte, tem o que veio amassado, tem que vir com a embalagem meio sujinha, daí você, para reclamar, dava mais trabalho, acabou passando e consumiu você mesmo, ou usou, ou descartou, ou deu para alguém. Tá, tem os furtos na loja por cliente, tem os furtos na loja por funcionário, tá, tem as tragédias naturais, tem a coisa do pegou fogo ao lado, daí caiu um monte de cinza, daí estragou o produto que era de alimentação, teve o incêndio, teve a coisa de encher de água e alguns móveis ficaram ruins, tem que trocar, entre outros, tá? E por final, agora está acabando, os outros custos são prolabore, que é o salário do dono. Se o dono trabalha, ele tem que ter um salário, é justo, tem que colocar no plano de negócio, senão o plano de negócio está errado. Tá, o negócio não está rodando sem dono, nesse caso, né, nesse exemplo, o dono trabalhando. Inclusive o dono é a peça mais importante do negócio. Tá, tem a depreciação, se você gastou 100 mil no negócio em instalações, isso vai depreciar lá de acordo com o teu negócio. Existem tabelas contábeis, tá, de depreciação, ou você pode depreciar também numa parte prática, aí, considerando o combinado entre os sócios. Mas, por exemplo, as instalações de negócio, se eu não me engano, deprecia 10% ao ano, veículo 25% ao ano, tá? Então tem uma tabela já para isso, tá? Existe e você tem que considerar, porque é o teu dinheiro que está lá. Tem o custo do dinheiro, você comprou lá um negócio por 500 mil reais, imagina quando estaria te dando esse dinheiro se ele tivesse investido em qualquer outro lugar. E tem o custo da oportunidade, que é o quanto você custa para estar trabalhando ali, ou quanto custaria um dono ou um gestor do negócio para estar ali.
Tá bom, gente? Tinha um pouquinho mais, ia ficar muito grande, eu tentei pular, minha vontade de falar era o dia inteiro, mas fica por aqui. Obrigado, espero que vocês tenham muito sucesso. Quem quiser pedir a planilha, eu vou deixar meu e-mail e eu mando para vocês. Valeu, obrigado. Canal do Engenheiro Tabajara.